MPU 2018, como ajustar a reta final do seu estudo para essa prova agora que saiu o edital. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Edital do MPU publicado, Banca CESP, prova 21 de outubro, 62 dias entre a publicação do edital e o dia da prova. É pouco tempo, isso é atípico, mas a gente sabe que o órgão está na correria antes do fim do ano. Esse vídeo é para você que já vinha se preparando e agora está querendo fazer aquele ajuste para dar aquele salto de qualidade rumo à aprovação. É como cuidar das mudanças que ocorreram com relação ao último edital, como fazer o ajuste fino daqui para frente. Se você está começando a estudar agora, ou se você procrastinou, deixou para depois, se você é doidão e resolveu tentar de qualquer forma, eu tenho um outro vídeo para você, clica nesse izinho aqui no alto, ou então assiste esse vídeo até o final e depois nos créditos finais você clica para ver o próximo vídeo. Ele é com técnicas radicais, estilo kamikaze, para quem não se preparou com antecedência, não fez a coisa certa, não seguiu o prof. Diogo Moreira antes e resolveu tentar. Então, como redução de danos, eu resolvi gravar um outro vídeo para você que está nessa maluquice. Mas assiste esse vídeo até o final e se você fez a sua parte, parabéns. Se você já vinha se preparando com antecedência, legal, esse vídeo aqui é para você. Algumas informações básicas primeiro. A prova pode ser feita em qualquer capital do país, primeira coisa. Mas só há vagas para 6 unidades da federação. E eu vou colocar um númerozinho aqui do lado, junto com o nome da unidade. Acre 54. Amapá 50, DF 2505, Minas 230, Rio 371, Rio Grande do Sul 395. Esses são os números de possíveis aprovados nesse concurso. Não tem discursiva, então não é uma quantidade de redações que vão ser corrigidas, esse vídeo aqui é sobre técnico, mas nós temos aí um limite na quantidade de aprovados. De onde vieram esses números, o que eles significam? A vaga dada no edital geralmente é uma mais cadastro de reserva. Porém, o cadastro de reserva vai até o limite desses números que você está vendo. Diogo, por que cada unidade tem um número diferente? De onde eles tiraram esses números? Não é coincidência. Todos esses números são praticamente o dobro do número de convocados em cada uma dessas unidades no último concurso. Praticamente o dobro, é a mesma proporção para todos eles. Sim, então se você pegar a metade de cada um desses números, você vai ter um valor aproximado, ali bem próximo da quantidade de convocados no último concurso, a quantidade de nomeados. O último concurso foi gigantesco em termos de número de nomeados, uma coisa muito grande e bastante atípica nos concursos que a gente vê. É por isso que o MPU chama tanta atenção de tanta gente. Não dá para saber quantos que eles vão chamar de fato, pode ser 1, pode ser 200, não dá para ter a menor ideia, mas não se preocupe com a quantidade de vagas que consta do edital, o número de nomeações é sempre muito maior. Mas e aí, são só essas 6 unidades da federação? Só tem como ser lotado nesses lugares e acabou? Poxa, eu sou, sei lá, de São Paulo, não tem nenhuma vaga para cá, não vou fazer essa prova? A chance maior, claro, de você ser lotado na unidade para a qual você está tentando a prova. Você tem que escolher uma das 6. Porém, existe uma listagem geral e outras unidades da federação podem ser contempladas. Ou seja, pode ser que seja oferecida vaga de outra unidade da federação para a lista de aprovados. Vale a pena você fazer essa prova, mesmo que não tenha uma vaga ou então não esteja prevista a unidade da federação na qual você mora. Não dá para saber como é que vai ser na prática, se você vai ser chamado para um outro lugar ou se você vai ter que assumir ali naquela lotação, naquele estado. E como acontece muito comumente no Executivo Federal, você pode depois ser transferido para outro lugar. Então, se você tiver condições de morar naquele estado, diferente do estado no qual você mora hoje, você pode ficar lá um tempo e depois pedir transferência para o seu estado de origem. Não há garantia de que você vai conseguir, isso pode demorar 1 ano, 3, 5 ou 10. Mas existe essa possibilidade. Eu, quando passei para auditor da Receita Federal, fui morar no Chuí, na fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. Depois de 1 ano eu consegui transferência para Brasília, onde eu moro até hoje. Vamos de mais notícias boas. Vamos às matérias? Primeiro desse lado aqui, as matérias da prova de conhecimentos básicos. Português, legislação do MPU, acessibilidade e ética. 4 matérias para 50 questões. Do outro lado, nós temos direito administrativo, direito constitucional, administração, arquivologia e AFO.
Do lado de cá, na prova de conhecimentos básicos, serão 50 questões. Do lado de cá serão 70. Observe que português é geralmente a principal matéria da prova de conhecimentos básicos. No último concurso, ela teve 20 questões. Nesse, ela pode ter um pouquinho mais de 20, porque são menos matérias. Como você já deve ter percebido, raciocínio lógico e informática sumiram para a alegria geral da nação. Eram as duas matérias mais difíceis de estudar e de aprender dessa prova. Um concurso desses, com essas matérias, pouquinha matéria, matérias gostosas de estudar, saiu informática, saiu raciocínio lógico, eu tô até com vontade de fazer essa prova só para curtir, matar a saudade, porque tá deliciosa. Voltando para essas matérias aqui desse lado, são 4 matérias dividindo 50 questões. Português vai ficar com quase metade dessas questões, provavelmente. Então, chutando para o alto, metade das questões, 25 para português. Nós temos 25 questões para as outras 3 matérias. Dá uma média de 8 questões por matéria, ok? Guarda esse número. Por quê? Do lado de cá, nós temos 5 matérias dividindo 70 questões, o que dá uma divisão de 14 questões por matéria. Ou seja, de 8 para 14 não é uma diferença tão grande assim. Faz com que ética, acessibilidade, que são matérias pequenas, matérias fáceis, tenham uma importância potencial muito grande nessa prova. Aquela coisa de, essa matériazinha aqui eu não vou estudar porque ela é da prova de conhecimentos básicos, não vale muita coisa? Vale sim. Não existe peso diferente nas provas do CESP, em sua maioria. Um ponto nessas questões vale a mesma coisa que um ponto nessas matérias aqui. Questões não, matérias. Vale a mesma coisa que essa aqui. Na última prova, a legislação do MPU teve mais questões do que as outras dessa prova de conhecimentos básicos. Então, você pode esperar que talvez ela tenha até o dobro do que as outras. Chutando, eu colocaria ela com 10 a 12 questões e as outras matérias ali com 7 a 9 questões, mais ou menos. Na prova de conhecimentos específicos, direito constitucional costuma ter menos questões do que as outras, direito administrativo costuma ter mais e administração costuma ser a que tem a maior quantidade de questões. A arquivologia também já teve um grande número de questões, é uma matéria pequena com potencialmente muitos pontos, então é um excelente custo-benefício, você tem que estar craque em arquivologia, se dedicar bem a ela, porque provavelmente vai render bons pontos. Eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas AFO pode ser o contrário de arquivologia, é uma matéria grande com menos pontos. A AFO já caiu nessa prova de técnico do MPU no concurso de 2010, e ela foi a matéria com a menor quantidade de questões na prova. E ela é uma das maiores hoje e é a grande surpresa. Então, você vai ter que se dedicar a ela porque ela pode valer muitas questões, mas eu não ficaria surpreso se ela fosse um custo-benefício ruim. É uma matéria grande e ela pode vir com uma quantidade menor de questões do que administrativo, administração, arquivologia e talvez até mesmo direito constitucional. Como estudar então nessa reta final? Se você já leu uma matéria por inteiro, eu espero que você já tenha um mapa de como você está em cada assunto ou em cada aula. Espero que você tenha anotado a quantidade de questões que você fez, a quantidade de acertos. Se não fez isso, vai fazer a partir de agora. Os compradores do meu e-book estão recebendo a atualização gratuitamente, claro, do e-book Como Estudar para o MPU 2018, e nessa atualização eu falo em mais detalhes sobre como fazer essa técnica de ajuste fino do seu estudo no pós-edital. O e-book foi completamente reformulado para essa realidade pós-edital. Se você não conhece o e-book e quer todas essas informações por escrito, clica nesse izinho aqui no alto ou no link na descrição para dar uma olhada. Mas em que consiste esse ajuste fino? Você tem um tempo limitado daqui até a prova. É a sua realidade, quantas horas você tem por dia e quantos dias faltam até a prova. Você tem que utilizar esse tempo da melhor forma possível. E o que significa a melhor forma possível? Aquela que vai te render mais pontos, mais acertos e menos erros, porque lembrando, no CESP a cada erro você perde um ponto. Então agora você tem que mapear, você tem que fazer questões dividindo por aula, por capítulo ou, se puder, por assunto. E você tem que ir anotando para cada assunto quantas questões você fez, quantas você acertou ou quantas deixou em branco, se for o caso. Mas é importante identificar onde estão as suas dificuldades, onde estão as suas fraquezas. Se você estiver errando algum assunto com muita frequência, anota, faz um caderninho do desespero, aquele caderninho que você vai anotar as decorebas, aquilo que não entra na sua cabeça de jeito nenhum, aquele assunto que você já leu 5 vezes e errou 5 vezes, joga essas informações para o caderninho. Não é hora de ficar fazendo resumos muito elaborados ou criando grandes mapas mentais, na minha opinião.
porque não dá tempo. A coisa mais importante que você pode fazer pós-edital é questões de prova anteriores. Errinho de português. Questões de provas anteriores. E em se tratando de CESP, eu tenho um vídeo especificamente sobre como fazer prova do CESP, também pode clicar nessezinho aqui no alto para ver, mas é uma banca muito específica e essa coisa de perder um ponto a cada erro merece atenção. Você tem que treinar muitas questões da banca, no estilo da banca, e tem que identificar para quais matérias você está acertando mais questões, mas também para quais você está errando. Porque errar é problemático. É muito importante que você identifique, esse assunto aqui eu não sei. E aí que você considere deixar essa questão em branco se for o caso. Porque chutar completamente pode te levar a mais erros e fazer com que você perca mais pontos. Então, se você fez a sua parte até aqui, agora você vai ficar no modo revisão via questões de português, de direito administrativo, de direito constitucional. Administração, talvez você não tenha terminado de estudar completamente, mas se tiver, é ótimo. Muitas questões, sempre questões do CESP, praticar muito o estilo da banca, dedicar uma carga horária maior para AFO e arquivologia, se você ainda não conhece essas matérias, é hora de se dedicar a elas. Você vai ter que dar um gás em acessibilidade, ética eu tenho certeza de que você já estudou, e legislação do MPU não vai ter tantas questões assim, você tem que fazer todas as que você encontrar, mas é uma matéria que vai precisar do uso da lei seca. Vai ser interessante que você leia a legislação do MPU que está prevista para a prova, leia 2, 3, 4, 5 vezes, faça suas marcações, chame atenção para aqueles pontos de maior decoreba, onde a banca pode utilizar para tentar fazer uma pegadinha com você, e utilize dessa forma. E português é uma prova com muitas questões, é a principal matéria dessa prova, com certeza. Dificilmente alguma matéria vai ter mais questões do que português. Você tem que pegar o estilo do CESP. Não é hora mais de pegar um material teórico e agora eu vou aprender português. Não. Você vai aprender o português que o CESP cobra, você vai fazer questões do CESP e você vai ficar craque em questões do CESP. Pode ser que depois tenha uma prova da FCC e que você já não consiga acertar nada porque você aprendeu CESP, mas agora o seu objetivo é CESP. Vai ser muito importante que você identifique as suas forças e fraquezas de acordo com a sua realidade e haja e faça um planejamento agora baseado nisso. Se tem uma matéria que você já domina, que você está bem, você tem que reduzir a carga horária dela e dar uma parte dessa carga horária dela para outras matérias, matérias que ainda precisam ser lidas, matérias em que você está com percentual de acerto baixo, aquelas que têm muitas decorebas, enfim, você tem que fazer esse remanejamento. Ah, Diogo, mas direito constitucional é muito importante, como é que eu vou reduzir aqui? Eu estou com percentual de acerto bom, mas como é que eu vou estudar menos essa matéria e colocar mais para, sei lá, administração? Vai fazer assim, porque é assim que se faz. Foi assim que eu fiz o meu planejamento pós-edital para auditor da Receita Federal. Tô bem nessa matéria, tá legal? Tira tempo dela, joga para outra. Seja científico, seja bastante técnico na hora de fazer isso e anote, se for o caso, anote. Veja quantas horas você tirou dessa matéria e passou para aquela, se for o caso, repõe depois, enfim. Faça esse joguinho, controle a sua carga horária bem daqui até o dia da prova, para não ficar se dedicando à matéria que vai te render poucos pontos, não ficar se dedicando a assuntos que você já domina e não deixar de aprender coisa por pura falta de tempo. Leia-se falta de planejamento. A sua prova está chegando, é o momento que você tanto esperava, é para isso que você trabalhou, entre aspas, que você estudou nos últimos meses. E se você fez tudo certo, ou mesmo que não tenha feito tudo exatamente certo, mas se você se dedicou, você pode olhar para trás e falar, eu fiz a minha parte. Se esse é o caso, parabéns, independentemente do resultado. Falta pouco e é importante que você faça certo daqui em diante também. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, deixe aqui nos comentários sua dúvida, se tem alguma ideia, alguma sugestão, alguma forma como você está estudando, vamos conversar aqui nos comentários. Se você está começando a estudar agora ou está caindo de paraquedas nessa prova, tem um outro vídeo feito para você, uma técnica mais radical, uma estratégia mais ousada. Clica nessezinho aqui no alto ou no link que está aparecendo aqui na tela agora para assistir também. Vamos lá, que esse outro vídeo está bem diferente. Um grande abraço e até a próxima.